qual foi a última vez que você fez uma coisa só? Literalmente só uma. Porque provavelmente quando você tá me ouvindo, você também tá almoçando, tá correndo na esteira, tá arrumando quarto, tá fazendo 1001 atividades e não só me ouvir. Mas quando foi a última vez que você parou? E parou só pra orar? Talvez você nem lembre disso, mas certamente você lembra de quantas vezes você reclamou que não conseguia ouvir a Deus, que estava precisando de um direcionamento, tinha que tomar uma decisão muito séria na sua vida, e parece que a dúvida sempre permaneceu. Vai na igreja, ora, procura profetas, mas mesmo assim, parece que o céu está em silêncio. Será? Isso me lembra nosso querido amigo Pedro. Aquele mesmo que andou sobre as águas, quase vai de arrasta, pronto, esse. Antes dele andar sobre as águas, ele e os discípulos já haviam acabado de sair de um grande milagre, que foi a multiplicação de pães e peixes. E apesar de terem contemplado aquele milagre grandioso, uma demonstração da bondade de Deus para com o ser humano, eles ainda não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Eles achavam que Jesus era só um cara, um profeta, um operador de milagres. Mas dizer que Jesus é Filho de Deus? Não, eles ainda não tinham esse entendimento. E aí, passado o milagre da multiplicação dos pães e peixes, Jesus ainda fica um tempinho com as pessoas que estavam ouvindo a sua pregação e fala para os discípulos irem primeiro para o outro lado do Mar da Galileia. Jesus em si ficou onde ele estava, ele ficou orando, falando com o Pai dele, porque é importante lembrar, Jesus e Deus são um, e eles vivem em plena comunhão. Se o Filho de Deus, que é o próprio Deus, ora, quem dirá nós? E a gente tem esse problema, né, de não orar. Enfim, enquanto Jesus estava de um lado do Mar da Galileia orando, os discípulos estavam no Mar da Galileia, no meio de uma grande tempestade. E é nessa hora que você se identifica com Pedro, porque talvez você também esteja passando por uma grande tempestade na sua vida. Jesus só ia encontrar os discípulos no dia após a multiplicação dos pães e peixes. Até então, eles estavam sozinhos, no meio de uma tempestade, e muito provavelmente eles já tinham se esquecido de quem havia dado ordem para eles atravessarem o Mar da Galileia. Provavelmente eles não estavam nem entendendo que quem mandou a ordem foi nada mais, nada menos que o Filho de Deus. Marcos, quando relatou esse acontecimento para a gente, falou que os corações dos discípulos estavam endurecidos. Ou seja, os cabeça dura dos discípulos, em meio ao vento forte, ao mar revolto, à tempestade, em meio ao caos que estava acontecendo, não se atentaram a quem os enviou. Sim, eles já tinham ouvido a ordem de Deus. Eles só não reconheceram que foi Deus quem tinha dado essa ordem. Mas mesmo assim, mesmo com toda a incredulidade deles, Jesus os via. E foi ao encontro deles para ajudar essa galera. Jesus foi andando sobre as águas, no meio da tempestade, exercendo domínio e governo sobre tudo, e deu a segunda ordem para os discípulos: não temais. Agora vamos ser sinceros, eles estavam no meio de uma tempestade, num barco que estava quase virando. Não é a coisa mais simples do mundo, no meio de uma tempestade, você ouvir a ordem não tema e realmente não temer. Ainda mais quando a ordem está vindo de um homem que está andando por cima da água. Eu, se fosse Pedro, também ficaria nervosa. Tal qual os discípulos ficaram, porque acharam que era um fantasma. Contudo, o que Jesus deixa claro aqui, para os discípulos e para a gente, é que no meio da tempestade, a ordem dele é não tema. E aí a gente tem Pedro, que não estava suficiente, né? Ver o homem andando por cima das águas, falou, deixa eu ir também. E aí Jesus fala, vem. Em todo tempo, Deus deu ordem aos seus discípulos. Eles estavam debaixo da verdade de Deus. Mas em algum momento, Pedro se esqueceu de quem lhe havia ordenado o ide e focou mais nos arredores. Deus havia dito exatamente o que cada um em cada situação deveria fazer. Ele falou, vão para o outro lado do Mar da Galileia. Ele falou, não temam. E ele falou para Pedro, vem. Talvez o vento e as ondas fizessem Pedro temer e esquecer da palavra que o sustentava, mas ela já havia sido lançada e a missão dele era só não se desviar daquilo que já havia sido dito. E hoje é igual pra gente. A palavra que nos sustenta está nas nossas mãos, é a Bíblia. Tudo que Deus queria revelar para a humanidade já está disponível a nós por meio da sua palavra. Quando a gente estuda o que a Bíblia diz, quando a gente aprende o que a Bíblia diz, nós conhecemos mais e mais sobre Deus a quem a gente serve. A gente consegue amá-lo, ficar mais parecido com Ele e entender qual é a ordem que Ele tem para cada um de nós. Quando lemos a sua palavra, podemos reconhecer algo que os discípulos tiveram muita dificuldade. Podemos reconhecer que Ele é o Filho de Deus. Ele é o Salvador.
Ele, por sua palavra, criou os céus, terra, mar e tudo que neles há. Ele é a imagem do Deus invisível, o autor da nossa fé. Ele é quem diz e o universo assente. Ele é quem governa apesar da tempestade. Ele nos envia e cuida apesar das dificuldades. A verdade é que Deus não se cala. Nós é que muitas vezes não prestamos atenção no que Ele já disse e mais ainda, em quem Ele é. Nós é que frequentemente agimos como Pedro. Focamos mais no vento, na tempestade, no problema, na dificuldade, do que na palavra de Deus. E no próprio Deus que lançou essa palavra. Ele já nos ordenou que é para ir pregar o evangelho a toda criatura. Na sua palavra já tem todos os princípios que vão nortear nossas decisões para toda a vida. As nossas ações devem girar em torno daquilo que a palavra de Deus já falou para a gente. Fazer tudo em nome do Senhor. Elimine as distrações. As ondas e o vento com seus ruídos podem te impedir de ouvir a voz de Deus, mas elas não vão prevalecer. Aquilo que o Rei dos Reis já te ordenou, você vai seguir. Da próxima vez que você quiser ouvir a voz de Deus em meio à tempestade e caos, elimine tudo que te distrai. E simplesmente volte-se por completo ao trono da graça, com louvores e súplicas ao Pai da sabedoria, que a concede gratuitamente aos que o buscam. Ore, como Jesus deixou de exemplo, para que mesmo no meio das tempestades, possamos acompanhá-lo com fé sobre as águas.